maravilhas. Glória a Deus, né? Primeiro salve todos com a parte do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos a esse estudo, que é da leitura diária da lição 13 de sexta-feira. Fique até o final, porque eu tenho mais informações para você, tem mais coisas para ensinar para vocês, né? Porque nós estamos com o slide 1, slide 2 e slide 3. Então, nosso próximo estudo, que é do dia 29, você é um privilegiado, hein? Você é um privilegiado. Por quê? Porque esse ensino é dia 29, e hoje, como sexta-feira, que é domingo que vem ainda, é domingo agora. Aqui, ó, renovação da esperança. Renovação da esperança, glória a Deus, que é o nosso próximo estudo, dia 29 de julho. E aqui está o que? O nosso principal estudo, que é a lição diária, tá aí, ó, que é de sexta-feira. E está lá em 1 Coríntios 15, 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e versículo 8. Vamos estar meditando um pouquinho no 5 e no 8, né? Glorificado seja o nome do Senhor. Está escrito, ó, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. E o verso 8 diz, e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como a um abortivo. Só para lembrar, leia, pegue lá o texto de Coríntios, esse texto de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo, examine começando do verso 1 até finalizar tudo, né? Até finalizar todos o texto, porque aqui, 1 Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios, capítulo 15 está, vamos ver aqui, ó, 1 Coríntios, capítulo 15, deixa eu ver aqui, ó, só pra gente, 1 Coríntios, capítulo 15, deixa eu ver aqui, ó, tá vendo? Verso 1, ó, se você viu, ó, capítulo 15, ó, capítulo 15, vai até o 58. Então você leia todo esse texto aí para você entender esse contexto, o qual nós estamos examinando, né? Glória a Deus. Porque aqui a gente é só para você ter um pouco de informação, não vou muito a profundo para o vídeo não ficar muito longo. E Paulo escrevendo aqui, ó, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Ele recebeu o quê? Ele recebeu o ensinamento do Espírito Santo, sendo inspirado pelo Espírito Santo. Ele recebeu conhecimento, ensinamento de Jesus. Agora ele está compartilhando. Por quê? Porque o Senhor Jesus, quando nós aprendemos, não é para ficar para nós. Os ensinamentos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, um dos seus dos seus propósitos é o que? Ensinar Jesus Cristo, ensinar os ensinamentos do Senhor Jesus, nos lembrar o que o Senhor Jesus nos ensinou para o povo. Esse é um dos seus propósitos, né? De nos ensinar. E Paulo aqui está também inspirado pelo Espírito Santo, dizendo o que eu recebi, o que eu primeiro entreguei. Olha aqui, ó, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Ou seja, se você recebeu, você também tem que entregar, ou seja, anunciando as boas novas. Porque você aprendeu, não é para ficar para nós. Tem que compartilhar, tem que sair de nós, ensinar, conforme João 15, Marcos 15, 16, isso por todo mundo, né? Está escrito lá, Marcos 15, anota aí, Marcos 15, 16. Olha aqui,
recebi que Cristo morreu por nossos pecados. E morreu de fato mesmo. E ressuscitou em 3 dias, como nós aprendemos na lição de quinta-feira. Segundo as Escrituras. Glória a Deus. E verso 8. E por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como um abortivo. Como você está vendo aí na simbologia. Quem era Paulo? Paulo era Saulo. Saulo foi o maior perseguidor da igreja. Ele matava crente, colocava crente na prisão. E ele achou pouco ainda ali em Jerusalém. Porque ele massacrava a igreja. Matava mesmo. Ele participou da morte de Estevão, quando Estevão foi apedrejado. Glória a Deus. Mas Estevão foi uma oração tremenda. E creio que Deus ouviu a oração dele. E como Paulo estava ali, chamou Paulo, pegou Paulo. Desculpa, apareceu para Paulo, porque Paulo achou pouco. Ele foi para os magistrados e pediu carta para Damasco, para perseguir também o povo de Deus lá em Damasco. E na beira do caminho, olha a surpresa que ele teve. Jesus apareceu para ele, glória a Deus, e ainda ficou cego, né? E houve aquele contexto todo, e Ananias temeu de Deus aparecendo para Ananias lá, porque não queria orar por Paulo, porque sabendo que Paulo era, mas Deus falando: Ananias, vai, porque esse é vaso escolhido, esse é vaso para mim. Aleluia, glória a Deus. Agora, por que Paulo está dizendo aqui, por derradeiro de todos, me apareceu também a mim como um abortivo? Por quê? Porque primeiro ele escolheu os 12 discípulos, os 11 discípulos, né? O Judas, infelizmente, preferiu ir para o caminho errado, preferiu trair o seu mestre, o seu salvador, o seu Senhor. E ele apareceu depois, e Paulo disse: o derradeiro apareceu por mim como abortivo. Por quê? Paulo não se sentiu indigno, não se sentiu digno de ser um apóstolo. Por isso que ele está falando aqui como abortivo, ou seja, como alguém que não tinha, que não se sentia o privilegiado de ser contado com os 12. Ele não se sentiu digno. Por quê? Porque ele era perseguidor da igreja, matador de crente. Então, por isso que ele está falando aí dessa forma. Aleluia. Mas ele foi chamado de apóstolo, mas ele não quis esse privilégio. Ele não quis ser renomeado como apóstolo. Glória a Deus. Ele não se sentiu digno. Mas ele foi um homem de Deus. Foi um homem inspirado pelo Espírito Santo. E foi tão de tal que ele escreveu as cartas inspirado pelo Espírito Santo. E Deus usou bastante. E também foi perseguido também, mas ele cumpriu com a missão que o Senhor deu em suas mãos. É assim nós também, meus irmãos. Deus coloca a missão em nossas mãos e temos que cumprir, porque essa é a vontade dele. Paulo foi até o fim, né? E ele disse: acabei minha carreira, terminei minha fé. Ele morreu na fé. Deus o levou na fé. E temos que ficar firme, e para que nós também morreremos na fé, servindo a ele até o fim de nossas vidas. Glorificado seja o nome do Senhor. Essa é a leitura diária de sexta-feira, né? Fique firme e forte. Construa a tua casa na rocha, porque vindo as dificuldades, os problemas, não vai te atingir. A rocha é quem? O Senhor Jesus. Nosso próximo slide está aqui: o verbo se fez carne, que essa leitura está finalizando, tá bom, meu irmão? Dia 29 ela sai e entra o terceiro trimestre. E o verbo se fez carne, da Helenay Cabral, um livro muito bom, né? Eu compro sempre esses livros, que é bom quando tem mais ensinamento, que edifica mais a nossa fé, para nosso conhecimento. E o nosso próximo estudo, que é da nossa próxima lição, né? É a igreja em Jerusalém. Vai ser um ensino bom, vai ser muito bom. Então já deve estar aí nas bancas, nas internet, então você já pode ter acesso. Glória a Deus. Nosso próximo slide está aqui
Sejam todos bem-vindos à nossa escola bíblica dominical, porque aqui é uma escola bíblica dominical. Eu estou passando conhecimento para você da escola de nossos ensinamentos. Aleluia. Sejam todos bem-vindos, nossas páginas, nossos canais. Eu vou estar compartilhando esse estudo em vários canais aí, nossas páginas, que vai ser do dia 29 de junho de 2005, que é a nossa próxima leitura. E você está sendo privilegiada, porque esse ensino é de domingo ainda. Então você tem tempo ainda de estar examinando e estudando. Aleluia. E se você é inscrito, não é inscrito em nosso canal, olha aí o sino. Aperte o sininho aí. O sininho está aí, aperte o sininho, porque quando você aperta o sininho, o YouTube notifica você, te abençoa de novos vídeos, vou estar colocando aqui. E você edifica o canal, você ajuda a crescer o canal, você está compartilhando e anunciando as boas novas do Senhor Jesus. Glória a Deus. E se você já também é inscrito, te agradeço, continue compartilhando, indicando o canal para os seus vizinhos, para os seus amigos, para os seus colegas, porque aqui nós temos, você chegou até aqui, você está no canal certo, porque nós temos ensinamento da palavra do Senhor, diretamente da Bíblia para a tua vida. Não tem conversa, é direto da palavra de Deus. Estamos na fonte correta, que é a palavra. Porque Deus tem vida e vida com abundância para nos dar. Então fique na paz do Senhor Jesus, que Deus possa te ajudar, que Ele te proteja, te livre e te guarde, porque cada dia tem o seu mal. Fiquem na paz.